Em Duna Parte 2, o personagem do Timothée Chalamet, o Paul Atreides, recebe várias alcunhas, entre elas Lisan al-Gaib, Madi, entre outras, né? E nesse vídeo aqui eu vou falar pra vocês o significado de cada um desses nomes que eles dão ao personagem principal em Duna e em Duna Parte 2. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e mais um vídeo aqui de Duna, dessa vez pra gente explicar o significado dos nomes que as pessoas dão a Paul Atreides no filme. Tem vários nomes que chamam ele ali, e cada um desses nomes tem um significado diferente, vem de um povo diferente e está ali por motivos diferentes. Então eu vou explicar cada um deles pra você entender tudo, todas as diferenças entre Lisan al-Gaib, Usul Muad'Dib e os outros nomes aí que o Paul recebe ao longo do filme. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero pedir pra vocês se inscreverem no canal e também recomendar que depois vejam os outros vídeos de Duna que a gente fez por aqui, que também estão bem legais. Bom, primeiro de tudo, vamos começar por ele, Lisan al-Gaib. Lisan al-Gaib é o nome de uma profecia que foi disseminada no povo Fremen há muitos anos, né, há muitas gerações. Uma profecia que prevê a chegada de um Messias, de um Salvador. O termo Lisan al-Gaib vem do árabe e significa o seguinte: Lisan significa língua e al-Gaib significa algo mais ou menos como estranha. Então, aquele de língua estranha, o estrangeiro. Como eles mesmos chamam, o Lisan al-Gaib é a voz do outro mundo, né, alguém que vem de fora. Os Fremen acreditam que este ser, esse Messias, virá para libertar Arrakis dos opressores e salvar o planeta arenoso, trazer de volta as plantações, os oceanos e tudo mais. E nesse mesmo significado nós temos Madi, né? Outros momentos as pessoas, os Fremen que veem o Paul Atreides chegando, eles falam Madi, Madi, e isso é bem parecido ali com o significado de Lisan al-Gaib. É um termo Fremen que se refere ao Salvador, aquele que nos levará ao paraíso. E os requisitos para você ser o Madi ou o Lisan al-Gaib, né, como o Messias, ele tem alguns requisitos a cumprir para se encaixar na profecia. O primeiro deles é que ele será um estrangeiro. O segundo é que ele irá se adequar aos costumes, às tradições dos Fremen. Por isso, quando o Paul Atreides ele vai montar em um dos vermes gigantes, o Stilgar fala, esse é o último teste, porque se ele conseguir, ele se torna de fato um Fremen. Então ele conseguiria de fato se adequar às tradições desse povo, né? Então ele já seria um estrangeiro que se adequou às tradições dos Fremen. Outro requisito é que ele tem que ser filho de uma Bene Gesserit, que são essas bruxas, que são as pessoas que realmente governam o planeta todo, né? Esse universo todo, por trás dos panos ali nos bastidores. E ele é filho da Jéssica, que é uma Bene Gesserit. E o último dos requisitos é que ele terá o controle da voz. A voz é aquela habilidade das Bene Gesserit que obriga a pessoa a obedecer, né? Quando a Jéssica, por exemplo, usa a voz, que é aquela voz mais grossa, que tem aquele eco, né? Aquela voz que ecoa realmente, as pessoas obedecem o que ela falou. Não é porque as pessoas ficaram com medo e estão fazendo aquilo por livre e espontânea vontade. Não, é porque a voz comanda que elas façam. Então a gente vê, por exemplo, no momento em que o Paul tomou a água da vida e estava lá praticamente morto e a Shani não queria ajudá-lo, a Jéssica usa a voz nela. E aí a Shani ajuda contra a vontade dela, mas ajuda porque ela foi induzida a isso. E no final do filme, o personagem do Timothée Chalamet, o Paul Atreides, ele também domina a voz. Então ele cumpriu todos os requisitos para ser o Lisan al-Gaib, o Madi, o salvador dos Fremen. Agora nós chegamos em Muad'Dib Usul, né? Esse é um outro nome que ele recebe também dos Fremen, mas um significado completamente diferente, não tem nada a ver com o Lisan al-Gaib, com o Madi, com o Salvador, com o Messias, nem nada disso. Muad'Dib Usul é o nome Fremen dele, né? O Paul Atreides é um estrangeiro, ele é um nobre da casa Atreides, né? Uma das grandes casas deste universo, e agora que ele foi aceito e se provou digno de ser um dos Fremen, ele tem que receber um nome Fremen. O Stilgar dá a ele o nome de Usul, e ele escolhe o nome de Muad'Dib. Então é assim que ele será chamado internamente pelos Fremen. O nome Muad'Dib é o nome geral dele, então todos os Fremen vão chamar ele de Muad'Dib. E o Usul é o nome mais privado que vai ser usado apenas dentro do Sith. Então, por exemplo, a Shani vai chamá-lo de Usul, o próprio Stilgar também. E nós temos também um nome que é pouco dito, que é dito mais pelas Bene Gesserit, Kwisatz Haderach. Essa porra que tá escrito aqui embaixo, que é bem difícil de pronunciar. Esse é um termo usado por essas bruxas, né, da Irmandade aí, que pode ser traduzido para encurtamento de caminho. É um ser que virá para gerar diversos avanços, né, avanços que demorariam anos, décadas e séculos. Esse ser conseguirá fazer com que esses avanços aconteçam em um período muito menor de tempo. É por isso que ele se chama, né, o encurtamento de caminho. E ele faz parte de uma trama das Bene Gesserit de muitos anos, né, então elas buscaram criar este ser de forma planejada. Como eu disse no começo do vídeo, as Bene
Gesserit, elas meio que governam essa galáxia por trás dos panos. Elas que influenciam os grandes líderes a tomarem as decisões que eles tomam. Então até mesmo o próprio imperador foi induzido por uma Bene Gesserit, pela grande mãe, né, a atacar os Atreides, a acabar com a casa Atreides, né? Então cada Bene Gesserit tem a sua grande influência ali nos lugares onde ela está estabelecida, e elas que são de fato as governantes do mundo. Então a criação do Kwisatz Haderach foi algo que começou entre as Bene Gesserit. Elas fizeram diversos planejamentos para chegar neste ser. E o que é este ser? Ele é basicamente uma Bene Gesserit homem, né? Tem o controle da voz, consegue também ver essas vidas passadas e também tem ali as previsões do futuro. A diferença é que ele é muito mais poderoso do que elas, porque ele consegue ver o passado do lado masculino dessa genética, né, antiga. Então, algo que elas não conseguem acessar, as Bene Gesserit não conseguem, e só a ideia de tentar fazer isso para elas já é aterrorizante. Então, quando ele consegue um outro lado inteiro de uma genética passada, né, de uma linhagem passada, ele consegue um conhecimento absoluto que vai gerar esse encurtamento de caminho. É dito que os poderes mentais e orgânicos do Kwisatz Haderach iriam a unir o espaço e o tempo. Gerar este ser foi um grande plano, e não tão cuidadoso assim, da Irmandade das Bene Gesserit. Ele possuiria as memórias passadas do lado masculino e previsões do futuro extremamente precisas. E por que eu disse que foi um plano não tão cuidadoso assim? Porque ele acabou saindo diferente do que a Irmandade das Bene Gesserit planejou por conta da Jéssica, a mãe do Paul, que é uma Bene Gesserit. Então, basicamente, a gente sabe que as Bene Gesserit, elas podem escolher o sexo do bebê que está nascendo dentro delas, certo? E a Jéssica, quando ela casou com o Leto Atreides, ela deveria escolher uma menina, porque a profecia dizia que eles iam unir esta menina com o herdeiro dos Harkonnen para criar o Kwisatz Haderach, certo? Só que ela teve um menino. Por quê? Porque ela queria fazer isso antes? Não, ela nem sabia que ela era uma Harkonnen e precisava ser um Harkonnen com um Atreides para gerar este ser. Ela era uma Harkonnen, mas ela não sabia disso. E ela casou com um Atreides e teve um filho com ele, um filho homem, né? Então ela fez cumprir a profecia antes do tempo determinado. Mas por que ela escolheu ter um homem passando por cima das ordens da superior dela? Porque ela queria dar um herdeiro a ele, ela se apaixonou por ele, e a gente sabe, as Bene Gesserit, elas têm que cumprir ali as ordens da Irmandade, né? Então, acima de qualquer coisa, você tem que respeitar as ordens da Irmandade, seguir com o plano da Irmandade, esse que é o mais longo dos planos de criar este ser, que seria o ser mais poderoso de todos, o ser do encurtamento do caminho. Só que a Jéssica acabou se apaixonando pelo Leto Atreides, que era o personagem do Oscar Isaac, e queria dar a ele um herdeiro, né? Ele, como o grande líder da casa Atreides, precisava de um herdeiro homem para seguir esse legado dele, né? Então ela ficou apaixonada por ele, ela desobedeceu às ordens da Irmandade e teve um homem, não uma mulher, para dar um herdeiro a seu marido. E acabou nisso, sem querer, gerando o Kwisatz Haderach. Por quê? Porque ela era uma Harkonnen, ela não sabia disso. Ela não sabia que ela era uma Harkonnen. Então, ela acaba gerando a união de uma Harkonnen com um Atreides, gerando um filho homem que seria este ser que se tornaria um Bene Gesserit masculino. Este ser que é o dono de todo o grande poder, o dono de todo o grande conhecimento, que teria essas habilidades de previsões do futuro aí absurdas, extremamente precisas. Então, no momento em que ele adquire a voz, no momento em que ele toma a água da vida, que ele tem acesso a esse conhecimento passado do lado masculino, algo que as irmãs Bene Gesserit nunca tiveram, ele se torna esse ser basicamente onisciente, né? Então ele consegue prever exatamente o que vai acontecer no futuro, ele sabe de praticamente tudo que aconteceu no passado, e ele tem também o domínio da voz. Uma coisa bem legal quando o Paul Atreides, né, consegue começar a usar a voz, né, é o que ele faz com a líder das Bene Gesserit, né? Porque é um paralelo com o primeiro filme. No primeiro filme, quando ela conhece o Paul ali, tem um momento deles que é quando ele tem que colocar a mão na caixa, né? E ela manda ele ficar quieto, né? Silence, ela fala silêncio, e ele obedece porque ela usou a voz nele. E aí agora a gente tem o paralelo do retorno, né? Aquela lei do retorno, quando ela vai lá falar alguma coisa antes da luta do Paul contra o Feyd, e ele fala silêncio, ela cai e fala abomination, né? Muito boa essa cena também. Então, basicamente, essas são as alcunhas e os significados dela. Lisan al-Gaib e Mahdi é o salvador do povo Fremen, uma profecia que foi gerada ali entre os Fremen, foi iniciada também provavelmente por uma Bene Gesserit, tudo isso com a intenção de chegar neste grande ser. O Kwisatz Haderach é um ser, um Bene Gesserit masculino com poderes sobrenaturais inimagináveis e extremamente poderosos, o encurtamento de caminho, e Muad'Dib Uzul é simplesmente o nome que o Paul Atreides recebeu quando ele entrou
para os Freemen o nome padrão Muad'Dib e o Zul um nome mais privado do Cid. Então, basicamente, esses são os significados dos nomes que o Paul recebe em Duna parte 2. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, se inscreve aqui no canal. Manda para seus amigos que também precisam entender um pouquinho mais de cada uma dessas nomenclaturas. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.